Maria estava nervosa naquela manhã. Sabia que o dia seria importante, mas não imaginava o quanto estava parada em frente ao espelho do pequeno quarto, penteava seus longos cabelos loiros, enquanto sua mãe a chamava da cozinha. Apresse-se, Maria. O padre já deve estar chegando. Maria respirou fundo, pegou sua bolsa e desceu as escadas, encontrando a mãe, que lhe deu um sorriso carinhoso. Tudo vai ficar bem, minha filha. Eu sei, mãe, respondeu Maria com um sorriso tímido. Elas saíram de casa e caminharam até a igreja da pequena cidade, onde seriam recebidas pelo padre Antônio. Um homem respeitado por todos, conhecido por sua bondade e conselhos sábios. Ao chegarem, foram recebidas por Dona Helena, a governanta da igreja, que as conduziu. Até uma sala de espera aguardaram alguns minutos, até que o padre Antônio apareceu com seu sorriso caloroso. Bom dia, Maria. Bom dia, senhora. Elisa, por favor. Entrem, disse ele, as guiando até seu escritório. A sala era simples, com uma mesa de madeira, livros antigos e um crucifixo na parede. Padre Antônio sentou-se e fez um gesto para que Maria se aproximasse. Conte-me, minha filha, o que a trouxe aqui hoje? Maria olhou para a mãe, que assentiu, encorajando a jovem com a voz trêmula. Maria começou. Padre, eu estou confusa. Sinto um peso em meu coração, preciso de orientação. Padre Antônio ouviu atentamente, colocando a mão sobre o ombro de Maria em um gesto de conforto. Não tenha medo. Minha filha, fale com sinceridade. Estou aqui para ajudar. Lá enquanto Maria falava, Dona Helena discretamente entrou na sala para servir água, sem que ninguém percebesse. Um pequeno dispositivo estava preso em seu broche, gravando tudo sem o conhecimento do padre. Ela tinha recebido instruções de um jornalista local, desconfiado de que o padre Antônio poderia esconder segredos sombrios. A conversa continuou. Maria revelou que estava grávida e temia a reação da comunidade e de seus pais. Padre Antônio manteve a calma. Minha filha, a vida é um dom de Deus. Você não deve se envergonhar, mas deve ser forte. Enfrentará desafios, mas não estará sozinha. Suas palavras confortaram Maria, que começou a chorar. O padre se levantou e a abraçou, tentando transmitir apoio sincero. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um jovem chamado Pedro, amigo de Maria, entrou abruptamente na sala, trazendo seu celular com a câmera ligada. Padre Antônio, você está sendo filmado, disse ele com a voz firme. Todos se voltaram surpresos para Pedro, que continuou. Ouvimos rumores sobre o senhor. Queríamos saber a verdade. Padre Antônio ficou em choque, mas manteve a compostura. Pedro, meu filho, não há nada que eu esconda. Estou apenas ajudando Maria. Pode verificar a gravação se quiser, disse ele com serenidade. Pedro hesitou, mas decidiu parar a gravação e revisar o conteúdo. Ao ver que o padre apenas aconselhava Maria com respeito, ficou aliviado, mas também envergonhado. Peço desculpas, padre, disse ele abaixando a cabeça. Padre Antônio sorriu. Compreendo suas intenções, Pedro, mas devemos agir com justiça e prudência. A notícia de que o padre fora filmado espalhou-se rapidamente pela cidade, causando alvoroço. Muitos correram para a igreja exigindo explicações. Uma multidão se formou do lado de fora. Padre Antônio saiu para falar com todos. Meus irmãos, sou um servo de Deus e nada tenho a temer ou esconder. Muitos da multidão ficaram tocados com suas palavras, enquanto outros ainda desconfiavam. Foi então que Dona Helena, percebendo que poderia ser descoberta, confessou sua participação na gravação. Todos ficaram em silêncio. Dona Helena, com lágrimas nos olhos, disse: fui influenciada por rumores e por um jornalista que queria destruir sua reputação. Padre Antônio a perdoou diante de todos, demonstrando verdadeira compaixão. Seu gesto comoveu muitos e pouco a pouco a multidão foi se dispersando. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela região com diferentes versões. Alguns ainda desconfiavam, mas a maioria reconhecia a integridade do padre. A relação entre ele e a comunidade fortaleceu-se ainda mais. Maria, por sua vez, encontrou forças para enfrentar sua situação com o apoio da mãe e da comunidade, o jornalista que havia incentivado. Dona Helena procurou o padre Antônio para se desculpar.
Padre Antônio aceitou suas desculpas, mas pediu que usasse seu trabalho para promover a verdade e não destruir vidas. O jornalista refletiu sobre isso e prometeu mudar sua abordagem à história. Serviu de lição para todos, mostrando a importância da verdade, da compaixão e do perdão. Meses depois, Maria deu à luz a um menino saudável, rodeada pelo apoio da comunidade. Padre Antônio batizou o bebê em uma cerimônia emocionante que simbolizou novos começos e união durante a cerimônia. Muitos lembraram-se daquele dia em que o padre fora filmado e de como sua integridade prevalecera. Pedro tornou-se um defensor da verdade e da justiça, inspirado pelo exemplo do padre Antônio. Dona Helena continuou servindo na igreja com mais humildade e dedicação. E o jornalista passou a produzir reportagens que promoviam o bem e a verdade. Assim, a pequena cidade aprendeu uma grande lição que seria lembrada por gerações. E Padre Antônio continuou seu trabalho com o mesmo amor e dedicação, sabendo que a verdade sempre prevaleceria. Meses se passaram desde o ocorrido. Maria agora cuidava de seu filho, com muito amor e dedicação à comunidade, que antes tinha dúvidas, agora oferecia apoio constante. Padre Antônio continuava com suas missas e aconselhamentos, mas os ecos daquela filmagem ainda pairavam no ar. Certo dia, um convite inesperado chegou à igreja. Uma produtora de documentários queria contar a história do padre e de como ele havia enfrentado a situação. Padre Antônio hesitou, mas após refletir, decidiu aceitar, com uma condição: que o foco fosse na importância da verdade e da compaixão. Assim, a equipe chegou à pequena cidade e começou a entrevistar os moradores. Maria foi uma das primeiras a falar, emocionada. Ela contou como o apoio do padre havia mudado sua vida. Pedro também participou, relatando seu arrependimento e aprendizado. Dona Helena enfrentou a câmera com coragem, confessando seus erros e destacando a nobreza do Padre Antônio. Durante as gravações, uma figura misteriosa apareceu. Um homem de terno que se apresentou como Marcos, jornalista investigativo, com fama de implacável. Ele queria descobrir se havia algo mais por trás daquela história. Começou a frequentar as missas, a observar o padre e a conversar com os moradores. Suas perguntas eram incisivas, mas Padre Antônio sempre respondia com honestidade e serenidade. Intrigado, Marcos decidiu investigar o passado do padre. Descobriu que anos antes, Antônio havia trabalhado em outra cidade, onde ajudara comunidades carentes, enfrentando gangues locais uma noite, enquanto revisava documentos antigos. Marcos encontrou uma carta ameaçadora, enviada ao padre na época, prometendo vingança. Decidiu então procurar Padre Antônio para entender mais sobre aquilo em uma conversa franca no escritório da igreja. Padre Antônio contou tudo. Houve um tempo em que lutei contra a violência, ajudando jovens a se afastarem do crime. Isso me trouxe inimigos. Marcos ficou impressionado, mas desconfiado, decidiu aprofundar sua investigação. Descobriu que um dos antigos líderes de gangue havia sido recentemente libertado e agora morava na região, preocupado. Avisou o padre, que agradeceu pela preocupação, mas manteve a calma. Dias depois, estranhos começaram a rondar a igreja. Pedro notou movimentos suspeitos e alertou o padre na mesma noite. Um bilhete anônimo foi deixado na porta da igreja: saia daqui ou pagará o preço. O clima ficou tenso. A comunidade ficou em alerta. Mas Padre Antônio reuniu todos em uma missa especial, onde falou sobre coragem, fé e perdão. Enquanto isso, Marcos investigava quem estava por trás das ameaças. Descobriu que o antigo líder de gangue, chamado Roberto, planejava um acerto de contas com o padre para impedir que sua influência positiva continuasse. Marcos informou a polícia, mas sabia que precisava agir rápido. Organizou um plano com Pedro e outros jovens para proteger o padre. Certa noite, quando Padre Antônio saía da igreja, Roberto e seus comparsas tentaram abordá-lo, mas foram surpreendidos por Pedro Marcos e a polícia, que agiu a tempo. Os criminosos foram presos e a verdade veio à tona. Roberto confessou que alimentava um ódio antigo, mas ao ver a coragem e compaixão do padre, ficou abalado durante o julgamento. Padre Antônio surpreendeu a todos ao pedir clemência, dizendo que acreditava na redenção, após meses de prisão.
Roberto pediu para falar com o padre em um encontro emocionante, pediu perdão e revelou que queria mudar de vida. Padre Antônio o acolheu com sinceridade e começou a orientá-lo. A história ganhou destaque nacional. O documentário foi lançado emocionando milhares de pessoas pelo país. Marcos, que começou cético, agora era um defensor da fé e da verdade, inspirado pelo exemplo do padre. Em uma grande cerimônia de agradecimento, a comunidade celebrou a paz restaurada. Maria subiu ao altar com seu filho no colo. Agradecendo a todos, Pedro tornou-se um líder comunitário, ajudando jovens a encontrar novos caminhos. Dona Helena continuou firme em sua missão, e Marcos escreveu um livro contando toda a trajetória do padre, intitulado A Verdade Prevalece. O padre Antônio, com humildade, continuou seu trabalho sem buscar reconhecimento, apenas guiando sua comunidade com amor e fé. Nos anos seguintes, a igreja tornou-se um símbolo de união e esperança. Pessoas de várias cidades vinham para ouvir o padre, buscar orientação e inspiração. Sua história mostrava que, mesmo diante das maiores adversidades, a verdade, a compaixão e a fé sempre poderiam transformar vidas. Um novo capítulo começava para todos na pequena cidade, onde um dia uma filmagem inesperada havia revelado a verdadeira grandeza de um homem guiado por Deus.